Acabou o jogo da Argentina, agora na tela tá a imagem do Messi chorando, emocionado. Eu falei, já os primeiros jogos ali da Copa do Mundo, eu falei que era um jogo, que era uma Copa do Mundo, perdão, do algo a mais. Um carrinho a mais, uma chegada a mais, um sprint a mais, uma decisão a mais, jogar com coração, com vontade. O resultado não controla, mas a entrega, o desejo de vencer, sabe? Isso ficar aflorado, isso mostrar pra todo mundo que a gente tá aqui é pra ganhar, custe o que custar. E aí termina o jogo da Argentina, que foi dessa forma, a Argentina buscou a vitória dessa forma. E aí fica aquele sentimento, né? Que é o que você pensou aí também. A gente tem que aplaudir, parabenizar, né? Porque é assim que se joga futebol. Nem sempre você vai ganhar na técnica, né? Nem sempre você vai ser o melhor e um time melhor e com aquela técnica refinada, com jogo bonito e posse de bola e dinâmica. Gostoso ganhar assim também, é muito gostoso ganhar assim. Top ganhar assim. Mas especificamente Copa do Mundo tem que ter o algo a mais. É isso. Vamos embora, vamos seguir, vamos acreditar que dias melhores virão para nossa seleção brasileira, para os nossos jogadores, para a geração que vai assumir essa responsabilidade aí, beleza? Fala, rapaziada, Argentina classificada, 3-1. Estão aqui comemorando. Terminou nesse exato momento. E duas coisas me chamam a atenção nessa Argentina. Primeira coisa, é uma Argentina que é um grupo, um time que não se dá por vencido em momento algum. Em momento algum deixaram de competir, mesmo perdendo de 2-0. Em momento algum deixaram de correr atrás, de dar o sangue, de deixar tudo dentro de campo. Mesmo que tecnicamente no início do jogo eles estivessem muito mal, mas não deixaram de competir. Segunda coisa, Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol. Perdeu o pênalti, assim como já aconteceu nessa edição de Copa do Mundo, e em momento algum ele se abalou. Em momento algum ele deixou de fazer aquilo que... Olha, parece ele aqui comemorando aí. Chorando, olha aí. Ele tá chorando, emocionado, mas me chama a atenção o fato de um atleta como esse ter uma mentalidade tão forte, a ponto de perder mais um pênalti e ser um dos principais responsáveis por essa virada heróica da Argentina. Que sirva de exemplo para nós. Que sirva de exemplo. Quando nós voltarmos a ter essa gana, essa raça e esse poder de competir, nós voltaremos a ser fortes novamente. A Argentina classificada e um jogo memorável, sem dúvida alguma. E sim, para mim hoje acaba. A gente tá falando de um atleta que tem 39 anos de idade e tá performando como se fosse um atleta com 25 anos de idade. Esse é Lionel Messi. Ah, Felipe, pô, tá falando de um argentino que fosse paraguaio, argentino, colombiano, italiano, suíço. O que for. O que for. Nós temos que deixar de lado um pouco o clubismo, sabe? E falar do que realmente acontece. Para, gente. Acabou. Acabou. O Messi é o maior jogador de todos os tempos que eu assisti jogar futebol, que eu assisti jogar. Eu não vi Pelé. Quando eu fui assistir o Zico, foi no dia da despedida que eu fui no Maracanã, era bem garoto, meu pai me levou no Maracanã na despedida do Zico, não vi jogar tão pouco. Ah, tem o Ronaldo Fenômeno, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, tem tantos outros que não foram pra mim melhores do que o Lionel Messi. E eu tenho que ser bem sincero aqui com vocês. Sou pautado na verdade, eu falo aquilo que eu penso de verdade, não pra alegrar um ou outro. No meu modo de pensar, o maior jogador de futebol da história que eu vi jogar. Esse é Lionel Messi. Presta atenção aqui, a Argentina esfregou que ia ter postura na cara da seleção brasileira, né? Uma aula de postura, uma aula de personalidade, uma aula de dedicação, de entrega pela camisa da seleção que os caras vestem. Claro que eu considero que eles têm um gênio, mas além do gênio, o tesão de vestir a camisa da seleção deles. Eles têm, além do Messi, eles têm a recusa pela derrota. Além do Messi, uma entrega, uma dedicação que a gente não tem na seleção brasileira. E faz tempo que não tem. O Brasil entra em campo em qualquer circunstância para mais um jogo.
Muitos que estão ali na seleção brasileira querem a conquista pessoal. Nos falta claramente o que passa nos caras e ponto final, gente. E não adianta falar só de geração, de não ter um gênio e blá, blá, blá. A Argentina, atual campeã mundial, não negociou com a derrota depois de um 2-0 pro Egito no segundo tempo, hein? Os caras se recusaram a perder o jogo, gente. E o gênio deles, com quase 40 anos, rasgado em campo, ele não aceitou a derrota. Ele buscou força, aliás, eu não sei onde que esse cara buscou tanta força. Jogou, serviu, fez gol, orientou e o resultado tá aí. Dos maiores jogos da história das Copas, hein? O Messi é foda e a seleção dos caras também é. Pode assumir aí, é foda. Que a gente aprenda um pouco a tratar o futebol como eles tratam. Eu vi Paraguai se matando em campo, eu vi Equador se matando em campo, eu vi a Colômbia, tô vendo a Colômbia se matando em campo, não sei o que vai acontecer com a Colômbia. Vi o Brasil rebolando em campo, vi um Brasil que normaliza a derrota e que normaliza o vexame, no mais, já às 5 da tarde. Aproveitar para fazer o convite aqui, tem mais na HG Play, então cola aí no youtube.com/HGPlayTV, se inscreve no canal, dá uma força pra gente lá, a partir de 5 da tarde. Eu devo entrar, eu tô indo para Socorro agora, no interior de São Paulo aqui, eu devo entrar lá da fábrica da Ecobir para fazer uma participação, para deixar meu registro em cima do que aconteceu hoje na Copa do Mundo, dos maiores jogos da história da Copa do Mundo, seguramente das maiores viradas. E mais uma vez, com o Messi ensinando como se faz, mas acima de tudo, com a seleção argentina mostrando o que é ter postura e tesão pela camisa que os caras vestem. E ponto final. Passa lá, youtube.com/HGPlayTV. Às 5 tem programa. Tchau. O Messi é disparado o maior dessa geração. Não tem comparação. Eu vi Messi nessa Copa do Mundo no estádio e eu vi Cristiano Ronaldo. Esses caras aqui, eles têm o maior da geração. É o maior da geração. Tem que respeitar esse fenômeno. Ele perdeu pênalti, ele cruzou, ele deu o cruzamento pro gol. Ele fez o segundo, ele botou a bola debaixo do braço, como o Cristiano Ronaldo nessa Copa não fez. Como o Vinícius Júnior no Jogo do Brasil não fez. Ele é foda. De talento, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. E na Copa do Mundo, que é o principal torneio da história do futebol, ele ganha do Cristiano de lavada. E ele deixou o torcedor argentino assim. O Messi é foda. O Messi é foda. Tem que aturar o Messi. Olha. O Messi fez isso. Galera, muito fortes as declarações do técnico da equipe do Egito. Só deixando claro, galera, circula uma informação que o Hassan, técnico do Egito, fez esse gesto, que é o atual gesto num novo protocolo anti-racismo, que quando uma pessoa dentro do jogo, um treinador, um jogador faz esse gesto, o jogo tem que ser parado para uma investigação. Porém, parece que foi ali um gesto, né, que ele estava usando, e aí como parou, congelou a imagem nessa posição, parece que foi isso, mas na verdade não foi. Ele estava fazendo um sinal ali de roubo, para o jogo, né, reclamando mais da arbitragem. O árbitro deu amarelo para ele. O Zico, né, autor do gol anulado, né, e também do segundo gol validado do Egito, falou que a partida foi condicionada. E dá uma olhada nas falas do técnico do Egito. Vou dizer o que penso independente das consequências. Essa foi claramente uma partida manipulada e o mundo inteiro viu isso. E quero dizer mais uma coisa. Se eles querem tanto que a Argentina vença, por que chamam todo mundo para vir e participar da Copa? Eu estava dizendo que ele estava sendo injusto. E eu estava dizendo também que ele tinha um placar em mente. Talvez ele tivesse algo a esconder. Às vezes falhou em esconder. Foi isso que eu senti. Fomos melhores, mas o resultado foi influenciado por vários fatores, tanto dentro quanto fora de campo. Houve muita pressão dos argentinos para cima desse árbitro antes e durante o jogo. E isso ajudou nesse resultado. Nós tivemos objeção à escolha do juiz francês. Fizemos tudo certo, mas sofremos no final.
A derrota vai muito além do resultado, porque não vimos nem respeito e nem fair play. Porque o pênalti não foi dado para nós. Ainda tivemos um gol anulado de maneira inexplicável. Todos vimos a camisa do jogador sendo puxada, mas não houve VAR. A vida é injusta, o mundo é injusto, mas por que o esporte também tem que ser injusto? Nós fomos tratados de maneira injusta, eu não quero ficar escolhendo palavras. Eu não vou continuar acompanhando as partidas da Copa do Mundo, será o meu protesto. Não acompanharei mais nenhuma partida do torneio. China passou com aperto contra Cabo Verde, agora passou mais uma vez na emoção, no sufoco. Quero te ouvir, Flávio. Mostra que não é o time que se imagina que fosse, né? A Argentina chegou debaixo de uma arrogância, não tem erro. Jogou contra ninguém a Argentina. E já tomou 2 sufocos horrorosos. Correu muito risco de ser eliminado por Cabo Verde e hoje, então, nem se fala. Para mim, a arbitragem, como diria o presidente dos Estados Unidos, suspeita. Não seria interessante para o evento que a Argentina saísse. O terceiro gol, que seria o segundo, depois viria um eventual terceiro. Não é um lance para se anular, é um lance que só se anula no Brasil. Não é um lance que se anularia numa liga decente. E duvido que anularia esse lance se fosse contra a Argentina, fosse a favor da Argentina. Duvido. Como também duvido muito que não seria revisado com o devido detalhamento o lance em cima do Salah. E o pênalti dado para a Argentina começa a perder também é um lance meio duvidoso. Então acho que a Argentina está jogando pouca bola. Não sei não se ela vai conseguir chegar onde ela está imaginando, não. E até agora, de novo, ela não jogou contra ninguém. Só pegou timinho. E está com essa dificuldade toda. Claro, o Flávio colocou muito bem. Pelo protocolo, e sabe o que é curioso, Flávio? Eu converso com vários amigos árbitros, assim como você. Eles falam naquele chamado APP, que é o tal do momento-chave de decisão da jogada para você marcar a falta, né? Em que você começa a olhar a jogada com um poder de decisão. Então essa origem, falta na origem, ela tem diversas interpretações aqui no Brasil. Tem árbitro que não marca, que eles marcam a partir dos últimos toques finais se interviu de fato na jogada. Se interveio de fato na jogada, que não foi o caso. A jogada sucedeu com o atleta do Egito passando por 1, por 2, por 3, aí ele corta por meio, aí tem zagueiro, depois dá o passe. Se a falta fosse depois do meio campo, aí você até agora, lá atrás, olha o que se passou de jogada até o momento do gol da equipe do Egito. Muita coisa, uma vontade enorme de ter enxergado essa falta na origem, né? Porque os critérios hoje que são analisados por árbitros, alguns não enxergam essa falta ali na origem como de fato uma origem de lance. Eles vão analisar o que se sucede ao longo de toda a jogada para entender se no meio do caminho não teve alguma intercorrência ou uma falta que foi já próxima ao momento decisivo do lance. Que o caso a gente viu que, teve todo um campo percorrido e enfim. Então, por isso que houve essa benevolência. Na questão do Salah eu não vi nada. Na questão do pênalti da Argentina, eu vi pênalti, acho que o cara foi calçado, ponto, Talhafico. Agora, essa falta na origem foi muito boa vontade. A seleção da Argentina foi salva mais uma vez pelo Lionel Messi, hein, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Mais ou menos, um pouco do Messi, um pouco do rigor da arbitragem na anulação de um gol do Egito, que não dá para dizer que a anulação é ilegal, mas é aquela coisa, procurar um pisão lá na origem do lance, muita coisa acontece, lá no início da jogada, a jogada se desenvolve, parecia Campeonato Brasileiro, arbitragem brasileira, quando fica procurando o VAR, o chamado pelo em ovo, para poder tomar uma decisão. E eu acho muito rigor, mas do ponto de vista do que é o futebol de hoje com o VAR, não dá para chamar de erro. Eu chamo de um rigor excessivo com o qual não concordo. Acho que o árbitro poderia falar, não, um lance lá, uma disputa de bola, lá na origem do lance, muita coisa acontece depois e aí sai o gol, No momento que a Argentina estava completamente desorganizada, exposta, tanto que toma outro gol, Que é aquele que vale o segundo gol lá do Zico egípcio. Mas, assim, não dá também para resumir o jogo só a isso, Acho que teve aí várias coisas importantes que aconteceram. Do ponto de vista da Argentina, logicamente muita gente do Brasil torcendo contra. Acho que a Argentina mostra uma coisa que o Brasil não tem. Além do Brasil ter uma série de problemas, teve na Copa do Mundo, que é esse espírito. É esse espírito, virar o jogo na marra.
virar o jogo na marra. As trocas que foram feitas, ó. Nico Gonzalez no lugar do Tagliafico. Entrou um jogador que joga mais à frente pela esquerda do Galo lateral. Lautaro Martins no lugar do Depou. Saiu o meio campo e entrou um atacante. Saiu o Montiel, entrou o Molina, ok. Sai o Otamendi, sai o Romero, entra o Otamendi, ok. Sai o Álvares, entra o Medina, também ele recompondo. Mas, de certa forma, assim, com as mudanças que ele foi fazendo, ele foi soltando o time e foi na marra, foi do jeito que dava, no coração. E a cena do Messi chorando no final é cacete, pô, né? O Messi com 39 anos, perde um pênalti, mais um, participa da virada, capitaneia a virada do time dele, quando estavam prestes a uma eliminação, e chora. Pô, tremenda a imagem da Copa do Mundo, né? Então, acho que tem que separar bem as coisas para também saborear um pouquinho que a Copa do Mundo oferece, né? Essa imagem é uma imagem muito marcante. Mas a Argentina, que não havia sido testada até Cabo Verde, impor dificuldade, voltou a mostrar muitas fragilidades, muitos problemas, que colocam em dúvida a sua sequência na Copa do Mundo. Acho que, diante do que aconteceu nesses dois jogos, qualquer partida contra qualquer adversário que venha, a Argentina vai correr sérios riscos, a não ser que o Scaloni consiga corrigir os problemas da equipe. A exposição do time, quando perdia por um gol e tomou 2 gols, um valeu, o outro não, assim, é espantoso, porque tinha muito jogo, não era para estar daquele jeito. O time estava completamente exposto, entregue, e o Egito acho que morreu também no final, ficou um pouco cansado, não suportou a pressão. O gol da virada, o gol de cabeça, de uma ingenuidade também. O time todo na frente, recompõe e deixa o Enzo sozinho correr por trás do zagueiro para cabecear, e tinha mais egípcios voltando do que jogadores da Argentina no ataque, e um jogador que nem é alto, nem atacante que se projetou. Acho que o Egito cometeu ali um erro sério, porque no 2-2 era melhor administrar e tentar levar o jogo na prorrogação naquela altura, mas acabou sofrendo o gol. Mas foi um jogo emocionante, de uma Argentina que segue viva, mas que contou aí com rigor da arbitragem muito grande na anulação de um gol do Egito, mas também o jogo proporcionou imagens muito marcantes, né? Especialmente do Messi, que é um personagem muito rico, né? Até quando ele perde pênalti, depois ele reaparece, ele renasce, e a emoção dele foi um momento muito bacana, muito bacana. Você vê um jogador que tudo que ele já passou no futebol, tudo que ele já viveu, conseguir se emocionar da maneira que ele ficou ali tocado com essa virada aos 39 anos, é muito bacana, muito bonito. Foi um momento assim de muita paixão, e eu repito, uma coisa que o Brasil não tem, e é também os antigos narradores diziam que os jogadores tinham um elan, ou seja, jogar huevos, né, como eles dizem. O time teve huevos e virou o jogo. É o sentimento, o pertencimento, eu acho, né? Que o argentino tem com a sua seleção, que esses jogadores transmitem também, do campo para a arquibancada, da arquibancada para o campo, Mauro. E o Messi, assim, teve um tempo que a gente acompanhou. Quantas pessoas não disseram que ele não se importava com a seleção da Argentina? O Messi chegou até mesmo a desistir, né? A largar a seleção da Argentina, depois acabou voltando com o Paton Bausa, mas depois de tudo que ele passou, é uma trajetória emocionante. Agora podendo conquistar a sua segunda Copa do Mundo, o Lionel Messi, 2 Copas consecutivas. Ele já é super reconhecido na Argentina, não consegue nem mais andar nas ruas de Buenos Aires. Imagina se ele consegue esse feito, Mauro. Exato, né? Vai tentando levar a Argentina. Eu acho, assim, honestamente, cada vez menos provável. Acho que a Argentina não tem mostrado na Copa do Mundo o futebol para sobreviver a um confronto mais complicado. Vai ser difícil, muito difícil, tem que melhorar muito. Mas enquanto vai sobrevivendo, eles têm esperança e vão avançando. A outra Copa também teve disso, né? Sofrimento contra a Austrália, a final também foi dramática. Jogo com o México, se fosse derrotado, tinha perdido para a Arábia Saudita, seria eliminado. Então, foi sempre no limite. Isso tem uma certa semelhança. Agora, com uma dramaticidade ainda maior. Cabo Verde com prorrogação, hoje esse jogo 3-2 dessa maneira que aconteceu. Mas é o jeito argentino também, né? Os argentinos são muito viscerais, né? Eles são assim. Para tudo, né? Tudo é dramático, tudo tem negócio de chorar, de emocionar e tal. Então é bem ao estilo deles. Mas eu acho muito legal, muito emblemático ver o Messi, que sempre foi considerado de fato um cara distante, ele é um ET, ele é um robô jogando bola e tal, mostrar um sentimento profundo de emoção. E assim, é paixão pelo futebol, paixão pelo que ele está fazendo, por representar o país dele, é do cacete, cara. Mas é muito bonito. Eu achei ele demais ali, demais, porque é um jogo, cara, não é final. O cara já foi campeão, porra.
E perder, falar, paciência, perder, Rio Pênalti, já fiz tanta coisa por esses caras aqui, pô. E ninguém ia bater nele por causa disso, ninguém ia crucificá-lo por isso, que perdeu um pênalti. E aí vira o jogo e chora daquela maneira, abraçado os jogadores ali, pô. Imagem sensacional, a imagem da Copa do Mundo pra mim até agora é essa. Para quem ama o futebol, acho que mexe bastante com a coisa. Se a gente quiser olhar só como Zé Regrinha, a gente vai ficar só procurando defeito. Mas que o árbitro foi rigoroso foi também, deixando claro para quem está chegando agora, achar que o Mauro tá só... Não, o árbitro foi muito rigoroso, acho que o Egito tem razão para reclamar, porque, porra, anular aquele gol, eu achei bem sacanagem ali, muito rigor, voltar lá na origem. Mas depois disso, a história também a gente não pode ignorar as cenas bacanas que a gente pôde presenciar agora com a emoção do maior jogador do mundo.